Olá, meu nome é Cauã e eu tenho pais divorciados. É, é uma coisa muito normal para mim hoje em dia porque eu tenho pais divorciados há muito tempo. Só que para algumas pessoas isso acaba sendo recente demais e aí acaba tendo dificuldades em se adaptar em diversas situações, né? Então, talvez eu não saiba muito bem como é essa sensação, porém eu ainda assim sinto consequências dessa situação para mim, né? Eu sinto que minha vida está dividida o tempo inteiro. Mas isso vem muito de como os pais lidam com essa situação em relação aos filhos, né? No meu caso, meus pais brigavam muito. E aí, isso era uma coisa deles, né? E aí eles tiveram que se separar. Porém, quando eles se separaram, por muito tempo, eu era colocado um contra o outro, entendeu? De certa forma. Por causa das coisas que eles fizeram, né? E aí cada um teve seus motivos para a separação. E aí eu tava no meio da história. Só que devido à abordagem, né, que meus pais fizeram comigo, a como eles abordaram essa situação, eu acabei ficando muito confuso por muito tempo, porque eles jogavam as intrigas deles em cima de mim, e aí eu tinha que escolher um lado. Um lado era vilão e outro lado era bom, assim, né, de certa forma. Aí teve dois processos. Primeiro foi a fase em que eu estava do lado da minha mãe, depois foi a fase em que eu estava do lado do meu pai. E isso me causou muita raiva depois de um tempo, porque eu o que era repassado para mim era uma história mais convincente, falando especificamente da minha mãe, que o que era passado para mim era uma história mais convincente relacionado a ela, né? Ela sempre se colocava em um pedestal quando estava falando comigo. E como eu era criança, eu era muito pequeno, eu não tinha um entendimento, né? E é claro, minha mãe é maravilhosa, eu amo minha mãe, não tô querendo dar uma de nossa, né? Porque muitos não têm mãe, muitos não têm. Minha mãe também me dá tudo. Eu não tenho que falar em relação a isso da minha mãe, né? Mas, falando do problema em si, e que, de certa forma, eu tive sequelas na minha cabeça, é, a forma como era abordado situações era muito propícia a eu ter uma visão deturpada do meu pai, né? Eu sei que em muitos casos, né, de relação com mãe e pai, normalmente os pais, né, os homens, cometem erros terríveis em diversas situações, só que no meu caso foi diferente, né, de certa forma. A minha mãe, ela se colocava como vítima da situação, ela se colocava como a injustiçada, se colocava como a sem voz, se colocava como a isso, aquilo, e ela se exaltava o tempo inteiro. E eu era uma criança, né? E por mais que meu pai sempre fosse uma pessoa tão boa, eu cresci achando que ele não era. Minha mãe sempre chamou meu pai de monstro, né? E eu cresci achando que ele era um monstro. Isso atrapalhou muito a convivência comigo com meu pai, né? Claro que eu não vou colocar a culpa toda nela, mas uma grande parte do meu ponto de vista, né, da construção da minha perspectiva em relação ao meu pai, foi construída baseada no ponto de vista dela. Então, eu briguei muito com meu pai. Eu briguei muito, muito. Eu e meu pai brigamos muito. E é um pouco estranho falar assim. É que realmente foi um crescimento muito complicado, né? Meu pai também não foi nenhum santo, né? Baseado no que eu sei. Mas assim, falando primeiro da primeira parte da história, baseada na minha cabeça, foi que minha mãe, ela distorceu muito a imagem do meu pai na minha cabeça e eu cresci com pensamentos muito confusos relacionados a isso. Minha mãe traía meu pai, né? E ela sempre negou isso. Mas hoje eu vejo coisas, né, que são muito pessoais e que não pode ser falado assim,
mas que comprovam que minha mãe errava muito no relacionamento. E meu pai sempre sofreu por causa disso, entendeu? Porque minha mãe, ela sempre tentou humilhar ele de várias formas, né? Só que minha mãe falava que, quer dizer, minha mãe ela sempre falava que ele humilhava ela e etc. Só que o sofrimento que meu pai passou foi indescritível, né? As traições eram muito, mexiam muito com ele e isso, né? Agora mudando, indo para o ponto de vista do meu pai. As traições, elas despertavam uma ira nele. E em nenhum momento defendendo, né, o que ele fez, porque teve agressões sim, e eu não venho aqui de forma alguma defender agressão, nenhum tipo de coisa, porque isso não dá para se concordar em situação, em momento algum. Porém, o meu pai, ele é muito emotivo, né? E meu pai, ele sempre foi muito caridoso, por mais que fique estranho falar essas duas coisas no mesmo contexto, mas o meu pai, ele abrigou toda a família dela aqui, né? Minha mãe era do interior e a família dela toda era do interior. Então, às vezes, quando eles vinham para a cidade, muitas irmãs, né, muitas filhas, elas conseguem a casa, né, algum lugar para ficar com o marido. Então, a família da minha mãe teve muitas mulheres assim, né, que vieram e aí conseguiram, né, um marido e conseguiram se estabelecer melhor de alguma forma. E basicamente foi isso. Minha mãe, ela veio para a cidade, ela conheceu meu pai e aí eles moraram juntos. Claro que o propósito delas não vai ser só esse, né? Poxa, aí são as ladras de casas, elas são as as obsessoras, né, de caras para conseguirem coisas, enfim. Eu No caso do meu pai, não foi só ela, né? Porque é super normal isso, dividiu lá e etc. Mas não foi só ela. A família toda dela veio pra cá. Cauã. E aí você vem e pergunta, Cauã, será que mas eles não trabalhavam, não? Faziam alguma coisa em casa e etc? Não. Ninguém trabalhava. Só quem trabalhava era um irmão. E era cerca de 9 pessoas na casa. Fora os finais de semana que vinham mais gente ainda, né? Então, o meu pai era responsável por todo o sustento da casa. E minha mãe, ela ficava lá, entendeu? E quando meu pai queria tirar alguém de lá, minha mãe falava. Então isso causou diversas confusões generalizadas, causou em muitas situações, assim, muito vexatórias, né? Problemas, porque meu pai estava sustentando uma casa inteira e era muito complicado isso. Só que minha mãe, ela sempre distorceu isso pra mim. Eu demorei muito tempo para entender isso, que meu pai sofreu muito, né? Então, ele tinha esses rompantes e tinha agressões sim, e não defendendo as agressões, mas o meu pai sempre foi uma pessoa boa, né? E a confusão da minha vida foi essa. Depois que eu fui crescendo, eu comecei a entender como meu pai era uma pessoa boa, né? Porque, como eu falei, mamãe era do interior, e não falando que pessoas do interior não são dignas de alguma coisa, mas nesse cenário foi mais complicado. Meu pai, ele sempre foi uma pessoa muito ambiciosa, né? E ambiciosa não é uma coisa ruim, é diferente de ganância. Ambição é o desejo de crescer, o desejo de estar lá onde você quer, o desejo de evoluir, etc. Meu pai, ele sempre foi uma pessoa boa. Meu pai é um empresário e meu maior arrependimento é não ter reconhecido isso antes. É, ter sido tão ruim em muitos momentos, né? Não reconhecer. Claro que meu pai tem seus defeitos, né? E algumas coisas também que ele fez também não dá pra passar o pano, mas as intenções dele são boas, entendeu? Ele tem um bom coração e tudo que ele faz de ruim hoje em dia é na tentativa de
fazer as pessoas ao redor dele melhorarem. Então eu admiro muito isso nele. E eu fico muito triste porque eu sempre fui incentivado a acreditar no contrário. E teve diversas situações, né, difíceis em relação a isso. Então, a, o enredo da minha situação como um filho que tem pais divorciados é esse. E isso acaba gerando várias outras confusões, né? Que pode levar a pessoa a ficar confusa em muitos momentos, que não dá pra simplesmente reverter, né? A pessoa vai curando com o tempo e talvez possa não curar, né? Ou possa só cicatrizar, mas sempre vai estar lá com a pessoa, né? As confusões, principalmente quando a pessoa cresce com isso, né? Então, essa é a minha história, né, relacionada aos meus pais, que são divorciados, baseado no meu ponto de vista e as coisas que eu tive que passar e etc. Obrigado.